Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e o Por Aí de hoje vai falar sobre as unidades de conservação. Bom, quando a gente pensa numa unidade de conservação, a gente está pensando numa parte ali do espaço que ela é voltada para poder proteger, um determinado ambiente. E isso já leva a gente a pensar um pouquinho sobre algumas características da nossa sociedade e de como a sociedade se relaciona com a natureza. E isso a geografia tem bastante coisa para pensar. Se a gente precisa proteger alguns ambientes, isso significa que na grande parte dos ambientes a relação que a sociedade tem com a natureza é uma relação muito exploratória, onde se retiram muitos recursos da natureza e se polui muito e também se desmata muito. Isso traz muitos problemas, Como eu já disse, a poluição, o próprio desmatamento, o desgaste dos solos e às vezes até crises de abastecimento de água. Então já é um sinal, se nós temos unidades de conservação é porque a nossa relação com a natureza não vai tão bem. Então elas são uma solução para uma relação problemática, mas que mesmo assim é preciso mudar. Agora, para me ajudar, eu chamei a professora Girlaine Silva de Ciências e ela gravou para a gente uns vídeos explicando como as ciências observam essa parte. Então vamos lá ouvir o que ela tem para nos dizer? Olá pessoal, eu sou a professora Girlaine Silva e você já deve me conhecer lá das aulas de ciências do Rio Educa na TV. Mas hoje eu estou aqui invadindo a aula do professor Gustavo para falar de um assunto que une as ciências e a geografia, que é a educação ambiental. E o assunto de hoje são as unidades de conservação, que são áreas naturais ou territórios que possuem características naturais relevantes, criadas ou estabelecidas e protegidas pelo poder público com a finalidade de conservação. Bom, pessoal, só para ressaltar que a professora Girlaine ela não invadiu não, ela foi convidada e eu fiquei muito feliz que ela contribuiu com a gente. Agora, vamos pensar o seguinte, existem dois tipos principais de unidades de conservação, Aquelas de proteção integral e as de uso sustentável. Quando a gente pensa em proteção integral, isso significa que não se pode utilizar aqueles recursos ali de uma forma ali mais livre. Ou seja, as unidades de proteção integral, elas são fechadas, elas podem ter um uso para pesquisa e elas também podem ter, às vezes, um uso educativo, para as pessoas conhecerem aquele ambiente, conhecerem aquelas espécies. Mas é só nas unidades de uso sustentável que a gente vai poder observar ali, às vezes, uma pesca, uma coleta de frutos, uma agricultura, feitas ali de forma sustentável, que respeite os ciclos da natureza, que não seja algo exploratório e destrutivo. Em outras palavras, a gente tem de um lado uma ótica preservacionista e do outro uma ótica conservacionista. E eu explico. Quando a gente fala em preservacionista, significa uma lógica de natureza intocada, onde o ser humano ele é um intruso, ele não faz parte daquilo. Então ele está ali só para atividades muito pontuais, como pesquisa e educação. Agora, quando a gente fala em conservar, significa utilizar de forma que você garanta que aqueles recursos que estão ali, eles continuarão disponíveis para as próximas gerações. Então, assim a gente chama de unidades de uso sustentável. E a professora Girlaine, ela falou para a gente mais um pouco sobre as unidades de conservação. Vamos ver? Aí eu pergunto para você, qual é a importância de proteger, de conservar a nossa biodiversidade? Bem, para quem não se recorda, a biodiversidade diz respeito às grandes variedades de seres vivos existentes nos mais diferentes ecossistemas. Mas qual seria a importância desses seres vivos naquele ambiente, naquele ecossistema? Bem, se a gente for pensar no organismo em si, aquela espécie, a gente pode pensar na extinção dessa espécie. Quando essa espécie desaparece, ela vai trazer um desequilíbrio para aquele ecossistema. É só a gente pensar, por exemplo, em uma espécie que faz parte de uma cadeia alimentar e quando eu retiro essa espécie, quando essa espécie deixa de existir, todo esse ciclo de
de produção e distribuição, né, de alimentos vai estar em desequilíbrio. Por outro lado, quando pensamos em relacionar a importância dessa biodiversidade com os próprios seres humanos, nós podemos pensar nos serviços ecossistêmicos, que seriam o quê? O que são os serviços ecossistêmicos? São os benefícios que o ser humano, né, retira dos ecossistemas. E esses serviços incluem serviços de provisão, como alimentos e água, regulação, como a regulação de inundações, secas, degradação do solo, serviços de suporte, como a formação do solo e ciclagem de nutrientes, além de serviços culturais, como lazer, serviços espiritual, religioso, dentre outros. Assim, gente, além da proteção do nosso patrimônio genético, das mais variadas espécies que compõem a nossa biodiversidade, as unidades de conservação são de extrema importância para garantir a qualidade de vida do ser humano. Veja como as unidades de conservação garantem a nossa qualidade de vida, amenizando o clima, dando fertilidade ao solo, produzindo e protegendo os berços d'água da poluição e garantindo a proteção dos seres vivos essenciais para as cadeias alimentares, como é o caso de transportadores de pólen, como abelhas e borboletas. Então é isso, pessoal. É importante que a gente conheça, reconheça a importância das unidades de conservação. E o recadinho final que eu deixo para você é: visite uma unidade de conservação, porque geralmente são lugares muito bonitos, mas acima de tudo, valorize esses territórios, porque você viu aqui hoje o quanto eles são importantes, inclusive para garantir a nossa qualidade de vida. E eu já vou ficando por aqui. Tchauzinho! Bom, pessoal, nosso Por Aí vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham aprendido bastante e até uma próxima!